VRT Channel para todo o Brasil, acessível através das lojas da Google e da Apple e também no Smart TV. Nós temos recebido notícias aí da nossa audiência, do encantamento e principalmente da qualidade dos entrevistados. E nós construímos aqui não apenas um relato de uma trajetória, de uma jornada, de uma experiência, de personalidades, de celebridades, de pessoas representativas na atividade pública e privada, mas principalmente aqueles que têm muita esperança e têm ainda sonhos a serem realizados. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber o Fernando Padula, pessoa que eu conheço desde menino, brincando nos corredores do Palácio do Governo do Estado, juntamente com Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, na gestão do ex-governador Mário Covas. Portanto, alguém que eu conheço toda a sua trajetória, seu sucesso e as suas realizações. Mas para poder resumir, eu vou ler rapidamente o seu currículo, mas eu prometo ler resumidamente, porque é muito extenso e com 47 anos já é uma grande contribuição dada, principalmente ao serviço público do Brasil. Ele atualmente é o secretário municipal de Educação de São Paulo, é bacharel da cidade de São Paulo, bacharel em Direito, servidor público do Governo do Estado, pós-graduado em Programa Latino-Americano de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública na GV, mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, participou do Programa de Liderança em Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, foi durante muitos anos chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Educação. É com essa experiência que ele se transforma em secretário de Educação do município de São Paulo, já indicado pelo ex-prefeito Mário Covas e mantido pela gestão do prefeito Ricardo Nunes. E nesse período, portanto, uma trajetória muito ligada à educação, ele constrói a atual educação no município da cidade de São Paulo, o maior município que tem a mais extensa rede de escolas e de alunos do Brasil. Padula, é um prazer receber você aqui. Eu ficaria uns 15 minutos falando um pouco da sua história, mas eu queria que você complementasse naquilo que você acha conveniente, para que depois eu pudesse engatar as minhas questões, que não são minhas dúvidas. Bom, Walter, um prazer estar aqui, um prazer estar no sonho meu, alegria te rever. O Walter conheço já desde o início dos anos 90, né? Me lembro quando ele foi candidato a vice-prefeito de São Paulo, a chapa Feldman e Feldman, e como você falou do gigantismo dessa rede, outro dia quando saiu agora o censo do IBGE, eu peguei o número de estudantes só, sem pegar servidores, da rede municipal, 1.020.000 estudantes. São Paulo seria o 15º município brasileiro, a rede municipal de São Paulo seria o 15º município brasileiro, portanto maior do que 11 capitais deste país. Portanto, é uma gestão extremamente complexa, espalhada num território de 11 milhões de habitantes, com conexões de fronteira com uma região metropolitana que tem hoje talvez 24, 25 milhões de habitantes, sempre questionada com toda a imprensa, com o setor produtivo, sendo referência positiva ou negativa. O que você diria hoje que seriam as grandes referências positivas de avanços acelerados na sua gestão? Olha, falando em sonho meu, né, eu diria que duas conquistas que nós tivemos. A primeira foi zerar a fila de creche na cidade de São Paulo. Eu ouço essa história há décadas. Vamos zerar, ninguém zerava. Zerou. Nós chegamos a ter 170.000 bebês e crianças na fila de creche. Era a maior demanda quando vereadores, parlamentares recebiam nos seus gabinetes. Em campanha eleitoral era sempre o primeiro tema, creche. Aí em 2020 o prefeito Bruno Covas anunciou que tinha zerado a fila de creche e nós conseguimos manter isso com o prefeito Bruno e com o prefeito Ricardo Nunes por 4 anos consecutivos. Mas
dar mais um dado, Walter. Não é só ter zerado a fila de creche. É ter zerado a fila de creche e garantir que todos tenham creche em período integral. Só para você ter uma ideia, seus telespectadores, no Brasil, que tem um dado muito mais abaixo do que São Paulo, 43% dos bebês e crianças de creche é período parcial. Aqui não, 100% período integral. Sem contar os que não chegam na creche. Isso, porque no Brasil, o Brasil atende hoje só 38% das crianças em creche. Desses 38, quase metade em período parcial. São Paulo, fila zerada e todas em período integral. O que quer dizer isso? 5 refeições por dia, professoras cuidando das crianças. Você que é médico sabe, e a neurociência mostra isso para nós, quer dizer, esse período da primeira infância é o período de maior plasticidade do cérebro. Uma criança bem alimentada, num ambiente seguro que é o da escola, estimulada, com brincadeiras, com interação com o adulto, com outras crianças, tem 25% mais chance de progredir na vida. Então, as professoras, as entidades, os profissionais da educação estão criando uma nova geração de paulistaninhos. Hoje são 332 mil paulistaninhos que, neste momento, estão nas creches da cidade de São Paulo. Agora, Padula, esse é um processo permanente, porque mais crianças nascem, mais unidades são necessárias. Como é que está esse equilíbrio entre zerar a fila, mas continuar mantendo um crescimento permanente? Ótimo, porque não é uma zerou e acabou, né? Exato. Até porque a população também migra, né? Você vê conjuntos habitacionais, então... Migração. Outras, só de imigrante, nós temos mais de 11 mil na cidade de São Paulo. Bolivianos, haitianos, colombianos, venezuelanos, quer dizer, de várias nacionalidades. E não há diferença entre eles, eles também têm direito. Né? E ainda temos o programa com a Secretaria de Direitos Humanos, da Soninha Francini, do português para migrantes, que daí é para os pais deles aprenderem o português. Então você tem que, o tempo inteiro, ter uma ação de planejamento, de olhar a demografia, de olhar o que está acontecendo em cada um dos distritos da cidade, para que você possa ir alterando e planejando a sua rede física. Algo que foi muito importante em São Paulo foram os convênios, né, com entidades do terceiro setor, as chamadas parcerias, que ao contrário do que muita gente acha, não começou agora. As creches de São Paulo nasceram conveniadas, quando ainda eram da assistência social. Lá na década de 60, nasceu a primeira creche de São Paulo, ainda com senhoras católicas ligadas à igreja que montaram a creche. Aquela linha da caridade. Da caridade, né? Quando chegou em 1969, existiam 29 creches na cidade, todas conveniadas, nenhuma pública estatal. Aí deu problema uma lá em Guaianazes, no extremo da leste, e essa creche foi estatizada. Assim nasceu a primeira creche pública estatal. E aí, durante todos os governos, de todos os vieses políticos e ideológicos, sempre houve uma rede conveniada. Até o final da década de 90, as creches eram da assistência social, com a ideia de ser um espaço para a mãe poder trabalhar e deixar a criança. Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, ela passa então para a educação. Com qual ideia? Que é sim um espaço para a mãe poder trabalhar, mas é sobretudo um espaço de desenvolvimento humano e de aprendizagem das crianças. Por isso que tem que ter pedagoga, por isso que tem que ter o ambiente com brinquedos, com estímulos necessários para o desenvolvimento da criança. E hoje tem o Mãe Paulistana Creche, que é uma integração entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação. O Mãe Paulistana é o programa de pré-natal, acompanhamento das mulheres, que você bem conhece. Começou lá no governo Serra, quando foi prefeito, e que agora a mãe, no 4º mês de gravidez, já escolhe aonde quer matricular o bebê quando ele vai para a creche. E aí já nasce com vaga assegurada. Isso. No abdômen da mãe. Exatamente. Genial. E tem um dado aí muito importante, porque a gente sempre pensa na mãe e licença maternidade, né? Mas nós temos bebês nas nossas creches com 14 dias. Por quê? São Paulo é sim a maior cidade do Brasil e a mais rica,
mas nós temos muita desigualdade aqui, muita pobreza. Tem muita mulher que ela trabalha no mercado informal, então ela tem que voltar logo para trabalhar. São creches neonatais, que é fantástico, é como se estivesse ainda numa incubadora. E a creche tem estrutura? Tem, aí tem o berçário, tem toda, Genial. lactário, a gente faz um trabalho de aleitamento materno para garantir que a mãe possa trabalhar, com isso levar o sustento para a sua família. Isso é um dado importante que nós não podemos esquecer. O papel da creche não é apenas o abrigo adequado, é muito isso, para a criança ter já uma educação e acompanhamento desde tenra idade, mas é também o respeito à mãe, grande pai trabalhadora e que precisa deixar com alguém, deixava com o vizinho, deixava com o filho menor, a antiga história das mães crecheiras, deixava, pagava um recurso para que o vizinho pudesse cuidar. Isso tudo não tinha o caráter educacional que tem hoje. A creche antigamente era ligada à área de desenvolvimento social, não era da educação. Não. E a mãe? Fala um pouquinho da mãe, ou seja, pelo que eu entendo, a educação hoje dá um abrigo à mãe também. Então, nós temos feito um trabalho, pós-pandemia, nós temos 2 grandes desafios. E lá, se você pega a Lei de Diretrizes e Bases, você tem 3 pilares, né? Acesso, permanência e qualidade. O acesso no ensino fundamental já foi garantido lá no governo Fernando Henrique Cardoso, ministro Paulo Renato, e agora a creche, Bruno Covas e Ricardo Nunes, garantiram a fila zerada. A permanência e a pandemia deixou mais distante, né? Fecharam as escolas, aí retomava a atividade presencial, aumentou a pobreza, então era preciso fazer o quê? Combater a evasão escolar e garantir esse retorno das crianças para as unidades. Mas aí só para voltar um pouquinho, lá quando foram voltar as atividades presenciais, eu comecei 1º de janeiro de 21, então no meio da pandemia, ainda nem vacina tinha. Tinha que retomar a atividade, existiam os protocolos sanitários, mas ao mesmo tempo existia uma lei federal 173 que não podia gerar despesa com o pessoal. Aí encontrei a Aline Cardoso, então secretária do Trabalho na prefeitura, falei, Aline, não tem um jeito da gente contratar a mãe para cuidar dos protocolos sanitários? Medir temperatura, higienização, distanciamento. Ela falou, tem o programa Operação Trabalho. Falei, ótimo, então vamos pegar as mães de crianças da nossa rede que estão desempregadas e elas vão ser mães guardiãs, guardiãs dos filhos, guardiãs dos protocolos. E assim foi 2021, 2022. Contratamos 5.000 mães. O programa deu tão certo, e aí um dia eu fui a Sobral, lá no Ceará, e vi uma ação de busca ativa. Eles têm um trabalho muito interessante na área educacional, né? Referência. E aí, a partir de 2023, nós ressignificamos o programa. A mãe, ao invés de ser guardiã dos protocolos sanitários, porque a pandemia acabou, felizmente, não usamos mais máscara, só quando está gripado, voltou a atividade presencial 100%, elas passaram a ser mães guardiãs, agentes de busca ativa. Então elas passam de manhã em todas as salas de aula, veem qual estudante faltou, anotam. Aí vão lá para a secretaria e usam os grupos de mensagem e verificam se a mãe avisou que não veio, foi ao médico, alguma coisa assim. Avisou, ok. Não avisou, ela manda mensagem. O Walter não veio. Se a mãe não responder, ela liga. Se não responder, ela vai até a casa. Então, persegue para garantir que a criança não evada da escola, para garantir esse vínculo com a criança. Acabou de sair o censo do MEC de educação do Brasil. Nós tínhamos 1,35 de evasão, passamos em 22 para 0,9 e este ano de 23 foi 0,7. A evasão no Brasil é altíssima. Mais de 3%. Então, nós conseguimos baixar ainda mais. De 0,9 já era bem mais baixo que o Brasil, passamos para 0,7. E isso fundamentalmente pelo trabalho das mães guardiãs. Então, é uma oportunidade dela receber uma renda, mães que estavam desempregadas há 3 anos, há 4 anos, tem formação, tem qualificação. Outro dia eu fui inaugurar uma cobertura de quadra, porque o Ricardo Nunes estudou em escola pública, logo no começo ele ainda era vice. Na periferia da Zona Sul. Extremo sul da Zona Sul, Parque Santo Antônio. Ele falou, Padula, eu estudei em escola pública e escola particular. Na particular tinha cobertura de quadra, na pública não tinha. Vamos cobrir?
Aí nós fizemos um programa, cobrimos mais de 96 quadras na cidade. Aí fui inaugurar o Campo Limpo. E uma mulher chegou para mim e falou assim: secretário, eu sou do Mães Guardiãs da primeira leva, do protocolo sanitário. Agora, aí ela se interessou pela educação. Aí entrou na faculdade de pedagogia. E agora está na escola como estagiária de pedagogia. Então, é uma futura professora. Eu fico impressionado, Padula, porque são informações tão significativas para a vida e para o desenvolvimento da comunidade, das famílias e da relação com a educação. Eu queria lembrar, você deve ter visto na Veja de muitos anos atrás, perguntaram para o Prêmio Nobel da Economia qual é o maior ativo da humanidade. Prêmio Nobel da Economia. Sabe o que ele falou? A cabeça da criança. Esse é o maior ativo. E é exatamente até os 6 anos de vida. Ou seja, depois disso, essa plasticidade que o Padula falou diminui. Portanto, a grande construção do sucesso dessa criança se dá nesse período. E o Brasil, até então, nunca deu importância. Creche era depósito de criança. Por isso, essa transformação que você fala é revolucionária. É um impacto gigantesco para a próxima geração. Mas como nós temos um tempo de programa, eu preciso saber um pouco sobre o ensino fundamental, que é a grande responsabilidade também do município. Deixa eu só pegar carona aqui, porque você falou desse período. Tem uma grande educadora brasileira, Marisa Abreu, e ela tem uma frase que ela diz o seguinte: educação infantil não tem EJA. Ou você passa pela educação infantil ou você não recupera depois. Não tem jeito. E aí, falando do ensino fundamental, eu falei de uma das questões da creche, a segundo grande orgulho é do programa de material e uniforme. Fundamental. E um grande problema. Por quê? Chegava atrasado, a numeração está diferente, a criança mudou de escola, porque o aluguel ficou caro aqui, o pai mudou para lá, mas quando licitou o cadastro estava aqui. Uma série de questões e que a gente via manchetes, o uniforme chegando em julho, as crianças crescem em tamanho, em velocidades diferentes, um espicha, o outro cresce mais devagar, mas mediu um ano antes para conseguir chegar o produto. Olha a logística disso. Agora, Walter, o Bruno tinha prometido lá no plano de governo dele de 2020, com o Ricardo de vice, e nós implementamos. É um aplicativo com lojas credenciadas pela cidade, em que as crianças da EMEI e da EMEF, 4, 5 anos, e todo o ensino fundamental, têm o direito ao uniforme e ao material. São lojas, a mãe vai lá, tem autonomia. Então a criança... Loja do setor privado. Loja do comércio, pequena papelaria, pela cidade inteira. Em geral da comunidade. Da comunidade. É fortalecido o comércio local. Por exemplo, a CUFA, né? Tem várias lojas. Aquele pequeno comércio que quase fechou na pandemia, vende o programa. E quais as outras vantagens? Primeiro, não tem problema de numeração, porque a mãe já vai com a criança, veste e leva. Segundo, autonomia. O blusão ainda está bom, eu quero levar então 2 camisetas. Pode. Pode fazer. A criança pode pegar e falar assim, eu quero essa capa de caderno, e não a mesma capa para todo mundo que chegava pronta na escola. Não tem padrão assim, tem uma flexibilidade. E gera emprego no pequeno comércio. Né? Ao invés de você comprar de uma grande empresa que vencia a licitação para fornecer para 1 milhão, não, cada pequena loja faz lá. E ela contrata o funcionário permanente e tem também os temporários. Essa é uma mudança da gestão de desta gestão. Quer dizer, o Bruno prometeu na campanha de 2020 e nós implementamos aqui, e o Ricardo, e o ano passado o crédito foi liberado dia 4 de dezembro. Bom, e aí só para falar então do ensino fundamental, aprendizagem. Então, terceiro pilar, qualidade. O que nós temos feito? Esse ano nós estamos com 57% das crianças do primeiro ano em ensino integral. Né? E queremos ampliar para o ano que vem para o segundo, para garantir a alfabetização. Repete o percentual. 57% das crianças do primeiro ano do ensino fundamental em período integral. Escola em tempo integral. Em tempo integral, exatamente. Que é a grande meta para se ter. Segundo, professor de recuperação, 1 por escola no segundo ano, que é o ano da alfabetização desses estudantes. Adquirimos kits de experiências pedagógicas. O que quer dizer isso? São kits de alfabetização, kits de matemática, kits de arte e kits de ciências e educação física, para que os professores possam ter mais dinâmica ali atuando com os alunos.
dotamos 12 mil salas de aula do ensino fundamental das chamadas salas digitais, projetor, computador, tela e alto-falante. Então a tecnologia chegou na sala de aula, não para substituir o professor, mas para apoiar o professor, para tornar a sua aula mais dinâmica e complementar. E com isso enriquecer e tornar mais atrativo para o estudante. Portanto, tem um programa de alfabetização digital. De inclusão digital, alfabetização, nós temos professor de educação digital, um professor e uma aula desde o primeiro aninho, né, que são os LEDs, Laboratório de Educação Digital, e que tem um professor específico para isso, assim como temos um professor de inglês desde o primeiro ano, né, arte e educação física desde o primeiro ano, e a sala de leitura também com o professor. Não é que você vai na sala de leitura às vezes, você tem uma aula na sala de leitura para estimular a leitura. Nos últimos anos nós compramos 25 milhões de livros. Leitura é prática. O Pedro Bandeira, esse grande escritor brasileiro, ele sempre costuma dizer o seguinte: nenhum nadador vira grande nadador sem prática. Nenhuma criança vai virar leitora sem prática. Então tem que ter contato com o livro, levar para casa, ler, e é só assim que a gente vai mudar a realidade. E é só a educação que rompe o ciclo da pobreza. E é só alfabetizando e garantindo a educação que nós vamos ter cidadãos autônomos e críticos. Adula, você coloca na questão um painel absolutamente revolucionário de transformação da educação no município de São Paulo no caminho da cidadania plena. Antigamente, é uma história que eu vivi de que a escola pública era a melhor escola. Eu estudei numa escola pública no interior de São Paulo e eu me lembro disso. Houve uma transformação brutal do avanço da escola privada e uma deterioração muito forte da escola pública, criando um gap, uma diferença de qualidade no aluno que sai de uma, no aluno que sai de outra. Dá para dizer que o trabalho que vocês estão fazendo está reduzindo essa diferença e que o aluno da escola pública começa a ter capacidade de formação intelectual para ir para outros estágios da vida e de formação? Eu acho que são momentos, né, Walter? Primeiro, é como eu disse, até 4 anos atrás nós tínhamos o desafio de não ter creche para criança. Então, nos anos 90, até o final da década de 70, 50% das crianças em fase de ensino fundamental estavam fora das escolas. Então, como dizem nossas amigas Rose e Guilmar, nós tínhamos uma boa escola para poucos. Para quem não sabe, foram grandes secretárias de educação aqui de São Paulo. Portanto, era uma boa escola para poucos. Aí nós universalizamos e temos que garantir a qualidade para todos, né? Então, é um desafio permanente de qualificação, de melhorar os professores. Nós fizemos pela primeira vez concurso com prova prática. O professor, além de responder as questões de conhecimento geral e específico, tem que dar uma aula. Que não basta só que ele saiba o que está ensinando, mas o como ele vai ensinar. Capacidade de transmissão. Então, você tem que ter investir pesado em formação de professores, em treinamento, em capacitação. Temos um problema da formação inicial de professores em muitas universidades. O que vem de fora. E material, formação, pegar os melhores professores da rede para serem formadores dos seus pares, as melhores práticas da rede para inspirar as outras escolas e num processo de garantir equidade. Nós temos na nossa rede mais de 50% de estudantes que estão no CAD único, né? Portanto, é a escola pública que vai garantir equidade. Mais do que isso, eu acredito que é a educação infantil que consegue reduzir estas distâncias. Porque muitos que estão na nossa rede têm um pai, uma mãe que tem curso superior, que leem livros, que leem jornais e tal. Mas muitos não, moram num barraco, têm uma subhabitação e dependem da escola pública para mudar esse jogo, para virar esse jogo. De qualquer forma, ou seja, é um processo, mas a pergunta, claro que é evolutiva, mas há um processo de redução da desigualdade entre a privada e a pública. Sem dúvida. É evidente. E a formação das crianças já mostra isso de maneira visível. E você vê já uma procura da classe média pela escola pública. Essa é a grande manifestação
dessa mudança, porque quem garantia nessas poucas escolas a qualidade era o indivíduo de classe média que cobrava a qualidade. Isso se alterou. Tem uma questão fundamental da educação, feliz ou infelizmente, que é a questão da merenda, a comida. Eu me lembro muitas vezes famílias que me diziam, meu filho vai para a escola porque ele precisa comer, e na escola ele come melhor. Como é que está isso? Olha, só para vocês e seus telespectadores terem ideia, por dia são 2,7 milhões de refeições, por dia. Na escola? Na escola. Então, creche 5 refeições por dia, depois 2 ou 3 refeições de acordo com o período em que a criança fica na unidade escolar. E aí 2 inovações que o prefeito Ricardo Nunes trouxe. Uma, nós temos um programa chamado Recreio nas Férias. Já existe há muitos anos na rede municipal e nós passamos a oferecer também no Recreio nas Férias refeição, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E no período que antecede as férias de julho e as férias de janeiro, para o pessoal que está no CAD único, pobreza e extrema pobreza, são distribuídas cestas básicas, quase 400 mil. Para quê? Para garantir a segurança alimentar e nutricional no período de férias. Porque haveria uma diminuição muito grande se isso não acontecer. Exatamente, porque ele precisa manter nutrido, né? Quem não se alimenta não aprende. Né? E com isso garantir também no período de férias. E agora nós estamos com uma atividade muito legal, que é o rolê agroecológico. Nós estamos levando rolê agroecológico. Nós estamos levando 40 mil estudantes do 6º ano, todos os estudantes do 6º ano, para conhecer os agricultores da cidade de São Paulo. Porque muitos dos seus telespectadores acham que a gente está na selva de pedra, mas nós temos agricultura aqui na cidade de São Paulo. Lá em Parelheiros, Marcilac, na Zona Norte, também lá em Itaquera, em Cidade Tiradentes. E é preciso que as crianças... Produtores do quê? Hortifruti? Hortifruti, né? É preciso que as crianças experienciem essa vivência e que conheçam estes produtos, né? Novos produtos, e que levem para casa essa prática de agricultura saudável também. Ensinem aos pais sobre isso. É uma verdadeira aula na prática. Na prática. E tem uma questão importante, eu vou ter que acelerar um pouco, infelizmente. Os professores estão pacificados ou isso é impossível? Estão satisfeitos com o resultado? Características que São Paulo tem, nós precisamos ainda entregar melhores resultados de aprendizagem e de alfabetização. Mas acho que foi feito um grande esforço, por exemplo, de melhoria do piso do professor, que era 3.823, agora é 5.533. Melhor do que o Estado. Melhor que o federal, que o piso nacional. Então, é um esforço permanente de valorização e reconhecimento desses professores. O prêmio também para os professores por assiduidade, Então, é um compromisso permanente de garantir o direito de aprendizagem de bebês, crianças, jovens e adultos. Esse é um tema sem fim. Sem fim. Eu diria que é a grande questão do Brasil. Ou seja, eu me lembro de uma palestra do presidente Fernando Henrique, num clube aqui de São Paulo, que ele falava só sobre educação. Já tinha sido presidente, estava naquele momento de palestras para trazer sua experiência. Ele dizia o seguinte: há mais de 40 anos, a Argentina já tem uma educação muito melhor do que a brasileira. Nós avançamos na década de 80, 90, na universalização do acesso, mas muito distantes em relação à qualidade do ensino público brasileiro. Você nos dá muita esperança, o que me faz levar aí um pedido para você de dizer para aquela Câmara qual é o sonho meu, qual é o sonho do Fernando Padula depois dessa longa jornada ligada à educação brasileira. O sonho é garantir que na cidade de São Paulo, que já conseguiu avançar tanto, que a gente garanta a melhor educação brasileira e garanta esse direito de que todas as crianças se alfabetizem e tenham a sua aprendizagem. E aí, parece um sonho distante, mas como diria D. Helder Câmara, se todos formos capazes de sonhar juntos, seremos capazes de transformar o sonho em realidade. Você vê que o sonho meu é sonho nosso, é sempre um sonho coletivo. Queria muito agradecer ao Fernando Padula, um extraordinário secretário de Educação aqui do município de São Paulo, na gestão do prefeito Ricardo Nunes.
convidá-lo para um outro programa, que esse assunto não tem fim, e agradecer a todos vocês que nos acompanharam até agora. Até o próximo programa. Obrigado, Fernando Padilha. Obrigado. Com a sua liberdade, sonho meu.